Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rafael. Sejam todos muito bem-vindos. Nós chegamos finalmente, meus caros, no último conteúdo do nosso semestre. Finalmente, vão ser 2 ou 3 aulas para a gente falar da ordem econômica e social, é bastante coisa, mas depois disso acabou. Eu tinha colocado na ementa uma aula sobre a mudança, né, a passagem do Estado liberal para o Estado social de direito. Eu já falei isso com vocês inúmeras vezes, né, tanto em História do Direito, Direitos Humanos. Então, eu particularmente, considerando a aula, vocês, especificamente a turma de vocês, eu acho que é desnecessário, é absolutamente desnecessário a gente falar sobre isso novamente. Então nós não vamos ter essa aula, para vocês especialmente, porque eu já tinha falado sobre esse conteúdo e então é um conteúdo que a gente não precisa repetir. Nós vamos ficar só, né, nosso último tema é realmente da ordem econômica e social. Nós vamos começar pela segunda, da ordem social, tá? Bom, gente, então espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam bem, com a vida na normalidade, dentro do que for possível, dentro do possível, né? Parece que segunda-feira já vamos começar algum tipo de abertura aí do comércio. Espero que a gente consiga recuperar também aí a economia, os empregos, mantendo a saúde, mantendo dentro do possível, né, o isolamento social, para a gente não ter ainda mais mortes, enfim, mais tragédias, né? Além daquelas que nós já temos no momento, tragédias humanas, enfim. Espero que vocês estejam com saúde, seus parentes, seus entes queridos, enfim. Gente, deixo um abraço aqui para todos. Bom, vamos lá que a aula é longa, tem bastante coisa para a gente falar, tá? Eu acredito que vou precisar de mais uma ou mais 2 aulas, tá? Vocês veem que o conteúdo do semestre é bastante coisa. Direito Constitucional 2 é bem pesado, né? É bem pesado, tá? Bom, gente, vamos lá. De novo, alguns desses temas vocês vão ver eventualmente, tá? Como, por exemplo, Previdência Social, é algo que nós vamos... Seguridade Social é algo que nós vamos falar um pouquinho, tá? Mas vocês vão ter uma matéria depois para estudar, para esmiuçar realmente o direito da Seguridade Social. Tá? Então nós vamos ver as linhas gerais traçadas na Constituição. É claro que, de novo, teria muito mais coisa que a gente poderia falar, mas isso aqui é uma aula só para a gente estabelecer para vocês algumas noções, né? Vamos lá, gente. Então, eu não sei porque eu esqueci de animar as flechas, mas deixa para lá. Então, eu vou começar da ordem social. Depois que a gente terminar a ordem social, eu volto para o artigo 170 e a gente faz a ordem econômica. Tá? Bom, gente, a ordem social. A ordem social é o título 8º da Constituição Federal, está lá no artigo 193 em diante. Já estamos caminhando bem para o finzinho da Constituição, né? Lembrando que a Constituição tem 250 artigos. Bom, gente, a ordem social, ela possui uma base e ela possui 2 objetivos. Tá? O próprio artigo 193, ele estabelece como base da ordem social o primado do trabalho e como objetivos da ordem social a promoção de bem-estar social e justiça social. Tá? Então isso aqui está lá no artigo 193, no artigo 193 da CF. Vamos! Aí. Ordem econômica, esse é o nosso tópico da próxima aula, provavelmente. Se bem que eu não terminei a ordem social hoje, tá? Então não sei se na próxima aula já é ordem econômica. Vamos lá, artigo 193. Artigo 193 está aqui, ó. A ordem social tem como base o primado do trabalho, então é a base da ordem social, e como objetivos o bem-estar social e a justiça social. Tá? Então, só para vocês darem uma olhadinha, é sempre bom de trabalhar com a Constituição, tá? Até para vocês terem uma noção de onde tudo se localiza. Gente, a ordem social e ordem econômica são 2 temas que buscam harmonia. Tá?
A ordem social tem que trabalhar com a ordem econômica tem que conversar com a ordem social. É por isso que os dois geralmente são estudados juntos, né, da ordem econômica e social. Cada um é um título da Constituição, mas os dois buscam ali uma harmonização, né? A ordem econômica tem que conversar com a ordem social e vice-versa, né? Lembrando que a ordem econômica tem como um dos maiores princípios, né, alguns dos maiores princípios, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Então, eu diria até que é neste ponto que a ordem econômica conversa com a ordem social, que tem como base, vocês veem, o primado do trabalho, né? O desenvolvimento do trabalho efetivamente dito. Tá? Só para a gente entender, então, o que é bem-estar e justiça social, eu já falei sobre isso em outras matérias, tá? Nos semestres anteriores, mas significa dizer que as relações econômicas e sociais entre os indivíduos, têm que propiciar, primeiro de tudo, emprego e trabalho. Com isso, produzir condições de vida material, né, condições de vida tanto a nível material, a nível espiritual e intelectual para os indivíduos, para que eles possam desenvolver todas as suas potencialidades e alcançar, né, e se realizarem como seres humanos, né, o que diz o princípio da dignidade da pessoa humana, a realização do ser humano enquanto indivíduo, né, e que eles tenham parte também na produção de riquezas que é produzida no país e que tem que ser melhor distribuída, né? Uma melhor distribuição da riqueza produzida no país para que todos possam gozar, em maior ou menor grau, dessa riqueza produzida pelo trabalho. Né? Basicamente é isso. É claro que quando a gente fala em ordem social, quando a gente fala em ordem social, o fundamento disso está lá no artigo 6º da Constituição, que vocês viram no semestre passado, que é justamente, né, o artigo da Constituição, lá no capítulo, né, lá no título 2, que fala dos direitos e garantias, dos direitos fundamentais, né, os direitos e garantias individuais e coletivas e os direitos sociais, artigo 6º que fala dos direitos sociais. Então, gente, a ordem social é uma decorrência, né, dos direitos sociais, tá? E aí dentro da ordem social, na verdade, quando a Constituição se debruça sobre a ordem social, ela contém, né, ela esmiuça a ordem social e apresenta todos esses tópicos aqui, todos eles que gozam de algum tipo de amparo na Constituição. Então, você tem o primeiro de todos, a Seguridade Social que na verdade é um grande tripé, não é? Quando eu falo em Seguridade Social, eu falo em saúde, eu falo em previdência social e eu falo em assistência social. Tá? É claro que isso vocês vão ver melhor na disciplina de Seguridade, tá? Seguridade Social. Depois disso, nós temos a educação, a cultura, o desporto, ciência e tecnologia, comunicação social. A aula de hoje vai até aqui, tá? Vai até comunicação social. Aí depois, né, inclusive na aula seguinte, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem e idoso. Então, a estrutura da família, a questão o que a Constituição diz sobre a família, proteção constitucional à criança, inclusive depois fazendo alguma remissão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, questão do jovem, o Estatuto da Juventude também, né? E o Estatuto do Idoso, a proteção que a Constituição também dá aos idosos. Tá? E por fim, a questão do índio, que é a última da ordem social. Depois disso, a Constituição já se caminha para as disposições finais, né, para as suas disposições finais e para o seu encerramento. Você vê que a Constituição ela passa aqui 35 praticamente, né, 35 artigos, 37 artigos só falando, né, da ordem social. Artigos muito importantes que têm uma carga principiológica também grande e tem várias regras constitucionais regulando cada um desses setores, tá? Estabelecendo regras para cada um desses setores. Bom,
Nós não vamos fazer todos, como eu disse, nós vamos parar hoje em comunicação social, tá? Mas nós vamos avançar bastante. Aí, nas próximas aulas, nós vamos fazer meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso e índios. E, por fim, a gente entra na ordem financeira, na ordem econômica e financeira. Né? A ordem econômica e financeira, que é lá o artigo 170, né? O artigo 170 ao artigo 193. Acaba logo antes de começar a ordem social. E aí acabou. Acabou a matéria, tá? Graças a Deus. Vocês esmiuçaram praticamente a Constituição inteira, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas nós passamos por grande parte da Constituição, grande parte da Constituição. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, uma disciplina muito difícil, aliás, na minha opinião, muito mais difícil do que Constitucional 1, mas eu diria que apesar de tudo, né, inclusive dessas condições atuais, eu diria que vocês saíram muito bem, né, vocês saíram muito bem, o pessoal demonstrou muito entusiasmo na matéria, muito trabalho, muita dedicação, eu particularmente gostei muito, vocês são porreta, né, então vocês estão de parabéns. Eu achei que é uma disciplina muito difícil, constitucional. Eu sempre disse para vocês que constitucional é uma matéria muito difícil, né? Talvez uma das mais difíceis que vocês terão. Claro que vocês ainda vão ver direito tributário, né, que separa os meninos dos homens, mas vocês estão de parabéns, tá? Vamos começar então, gente? Vamos começar então do começo. A Constituição, no artigo 194, estabelece, então, inicia Seguridade Social. Tá? Vocês vão ver, vocês vão ter a disciplina de Seguridade, né? O que é Seguridade Social, gente? De acordo com a Constituição, e aqui eu peguei, né, o caput do artigo 194, é o conjunto de ações, né, o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então você vê que, na verdade, quando a gente fala em seguridade social, existe uma parceria entre Estado e sociedade, destinado a assegurar aos indivíduos, né, aqueles 3 direitos que eu havia lhes dito, né? Saúde, previdência social e assistência social. Tá? Basicamente é isso. Isso é seguridade. Tá? É claro que vocês vão estudar como é que é feita, né, essa questão de saúde, o estudo do SUS, né, a estrutura do SUS, né, a LOAS, né, a Lei Orgânica da Seguridade Social, tá? A LOAS, da Assistência Social, desculpa, tá? O BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, enfim, né, as regras de previdência social, de aposentadoria, né? Então, vamos lá. Saúde. Quando a gente fala de saúde, né, a definição da OMS, inclusive tem uma aluna dessa turma que fez um artigo semestre passado sobre saúde, né? Não sei se ela lembra da definição de saúde, eu espero que sim, definição de saúde da OMS, que é o bem-estar completo do indivíduo, né? O bem-estar físico, o bem-estar mental, bem-estar bem-estar social, bem-estar, inclusive, esqueci. O bem-estar físico, emocional, né? Inclusive o bem-estar emocional, psíquico e etc. Né? Então, é o bem-estar completo do indivíduo. Isso é saúde. Né? A definição de saúde é muito mais do que simplesmente o bem-estar puramente físico. Né? O bem-estar físico, mental, econômico, bem-estar... Não, econômico não entra, desculpa. Emocional. Isso não é econômico, desculpa. O bem-estar emocional, espiritual, né? Enfim. Bom, gente, então isso é saúde. E existem mecanismos voltados para a garantia do direito à saúde, que, como visto, é mais do que a simples manutenção da vida, né? A vida orgânica, propriamente dita. E no Brasil nós temos um mecanismo que vários mecanismos, aliás, né? Mas o mais importante deles é o SUS, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, tá? que trabalha em parceria também com redes particulares, etc. Tá? Então, basicamente é isso, né? No que diz respeito à saúde, tem toda uma forma de custeio, como é que é custeado o SUS, né? A proposta do SUS, que é uma proposta única no mundo,
né? Uma proposta única no mundo. Não, quais são os problemas, né? Os problemas do SUS é a dificuldade de acesso, né? Dificuldade de acesso e problemas de infraestrutura, né? Problemas de infraestrutura. Mas a proposta é muito bacana, né? Muitos países se basearam ou se baseiam na ideia do SUS, não são todos, mas muitos se baseiam, tá? Tiraram essa ideia, né, do SUS, muito bacana, tá? É, de que a saúde é um direito de todos, né? Então você tem a saúde como gratuita, né? O SUS, é claro que nada é gratuito, você paga, né? Nos seus impostos você financia o funcionamento da saúde, né? Você financia o funcionamento da saúde, é claro, né? Então somos nós que pagamos pelo funcionamento, né, das unidades básicas de saúde, dos hospitais públicos, de clínicas da família e etc. Tá? Mas as pessoas não precisam pagar nenhum tipo de coisa pelo ingresso. Né? Ah, você precisa de, sei lá, estou me sentindo mal. Você vai até lá, né? Você vai até lá, o pronto-socorro, o posto municipal, enfim, e você vai ser atendido independentemente de qualquer tipo de pagamento que você faça. Né? Essa é a ideia por detrás do SUS. É claro que tem problemas, é claro que existem problemas, sobretudo, mais notadamente, o problema de acesso, né, e problemas de infraestrutura, mas a ideia em si é extremamente bacana, né, muito bacana. Depois você tem a previdência social. O que é a previdência social? Previdência social significa justamente, né, uma poupança, né, a previdência. Previdência vem de previdente, né, a pessoa que vê o futuro, que antevê, né, o futuro. Então, quando você fala em previdência, você está falando da sua vida no futuro. E a pessoa, depois que ela trabalha a sua vida inteira, né? Depois que ela trabalha a vida inteira, ela não consegue mais, muitas vezes, continuar trabalhando, não tem mais condições de trabalhar, acidentes de trabalho, questões de saúde, ou mesmo a própria aposentadoria, né? Ou mesmo a própria aposentadoria. E aí ela conta, na verdade, né? Ela recebe, na verdade, a aposentadoria ou algum tipo de pensão, ou algum tipo de benefício, mas pelo qual ela contribuiu ao longo da vida, né? Então você, enquanto você trabalhava, você contribuía, né, para a Previdência Social, e aí depois, quando você parou de trabalhar, agora você recebe a aposentadoria. Vale lembrar que o sistema de aposentadoria no Brasil ele não é a poupança, né? Ele não é a poupança. Você recolhe ao longo da sua vida e aí no final da vida você tira aquilo que você recolheu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É claro que a quantidade, né, o valor com que você contribui é proporcional ao valor que você recebe de aposentadoria, mas não quer dizer que aquele dinheiro que você contribuiu você vai receber de volta. Não é uma poupança, tá? Como é, por exemplo, o regime chileno, né? Aqui é o sistema de participação. O Brasil usa o sistema de participação. Então, nós que trabalhamos hoje, né, o pessoal que trabalha hoje, recolhe para o pessoal que hoje está aposentado ou que é pensionista. Da mesma forma que nós, quando nos aposentarmos amanhã, nós vamos ter as pessoas que vão estar trabalhando amanhã e que vão contribuir para o pagamento das nossas aposentadorias e pensões. A ideia basicamente é essa, um sistema de colaboração, né? Um sistema de colaboração. É claro que a previdência social ela trabalha com previdências privadas, né? O sistema de previdência é um sistema extremamente complexo que permite interpenetração não só da Previdência Federal, como também municípios e estados podem também ter seu próprio sistema de previdência, né? Então, um funcionário público, por exemplo, municipal, ele pode se aposentar e no final ter duas aposentadorias, a aposentadoria da Previdência Municipal e da Previdência Social Federal. Né? É possível, é possível. Né? E comporta também as previdências privadas, né? Previdências privadas que é o que aí sim você recolhe ao longo da sua vida, né? Aliás, algo que todo mundo tem que pensar, né? O pessoal mais jovem aí, não sei se já pensou em algo assim, VGBL, PGBL, enfim, né? Algum tipo de investimento nesse sentido.
E aí sim, né, você recolhe ao longo da vida, aquele dinheiro é investido e administrado pela instituição financeira, e aí, quando você escolhe uma determinada data, a partir da qual você passa a resgatar. Você passa a resgatar ou tudo, né, ou tudo, você retira tudo do banco, ou você retira mensalmente, né, você recebe ali uma cota à parte. Tá? E por fim, assistência social. Assistência social que é a assistência que o poder público presta às pessoas desamparadas, né? Pessoas desamparadas, pessoas pobres na acepção do termo, né? Então você tem aí o regime de assistência social às pessoas que não conseguem custear sozinhas a sua própria sobrevivência, né? Então você tem aí que é aqui nesse escopo que entra, por exemplo, o Bolsa Família e outros tipos de benefício, tá? Mas a ideia por detrás é permitir que pessoas que não conseguem prover a sua própria sobrevivência tenham aí algum tipo de assistência para que elas possam viver, né? Viver com suas famílias, etc. Tudo bem? Basicamente é isso. É isso. Claro que vocês vão ver isso muito mais a fundo, tá? A Seguridade Social, ela tem alguns princípios, estão lá no artigo 194, tá? Eu coloquei aqui, tá? Mas são esses que estão aqui na Seguridade Social, artigo 194, tá vendo? Eu simplesmente transpus lá para o slide, tá? Então vocês não estão perdendo nada. Em primeiro lugar, questão da universalidade de cobertura de atendimento. Então, em primeiro lugar, né, a Seguridade Social tem que ser extensível a todos os brasileiros e toda pessoa que precisar deve ter direito ao benefício, desde que você realmente comprove que você necessita, né? A uniformidade de equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui é preciso um contexto. De uns tempos, até antes da Constituição de 88, existia uma discrepância muito grande no que diz respeito a direitos entre trabalhadores urbanos e rurais. Então, os trabalhadores urbanos, eles tinham mais direitos do que os trabalhadores rurais. Eles tinham benefícios que os trabalhadores rurais não possuíam. Tá? E aí a Constituição de 88, preocupada com essa questão, tanto no artigo 7º quanto aqui no artigo 194, veio estabelecer igualdade de direitos sobre vários aspectos, né? vários aspectos, para trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Os direitos relativos à Seguridade Social são um deles, né? São um deles. É claro que é só um exemplo, mas é um deles, melhor dizendo, né? É um exemplo, temos outros, tá? Temos outros. Ainda existem algumas diferenças, por exemplo, a hora noturna. A hora noturna urbana começa em um horário, a hora noturna rural começa em outro, né? Existem algumas diferenças, mas muito menos, as diferenças são muito menores do que as que existiam antes. Então, no que diz respeito à Seguridade Social, trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais devem ter o mesmo benefício. Terceiro princípio, a questão da seletividade, né? Então, vejam, os benefícios eles não são prestados indistintamente, né? Com exceção da saúde. Com exceção da saúde. A saúde é prestada indistintamente. Você pode ser pobre, pobre, pobre de maré de si, ou você pode ser um milionário. Se você chegar lá no SUS, vão te atender. Se você chegar lá no SUS, vão te atender. Tá? Agora, a aposentadoria, você tem que ter contribuído. Né? Para você se aposentar, por exemplo, você tem que provar que você contribuiu. Se você não provar, você não tem direito. A assistência social, de novo, você tem que provar que você necessita. Se você não comprovar que você necessita, você não tem direito. Então, seletividade significa dizer que os benefícios, com exceção da saúde, eles são concedidos às pessoas que se encaixam nas definições, que se enquadram nas exigências estabelecidas para a concessão dos benefícios e dos serviços. Depois, equidade na forma de distribuição e custeio. É claro que prestar todo esse tipo de serviço de saúde, de assistência, de previdência, é muito dinheiro, né? Dinheiro demais. E esse dinheiro precisa vir de algum lugar.
né? Então, na verdade, quando a gente fala de formas de custeio da Seguridade Social, nós também temos um tripé, né? O Estado, os empregadores e os empregados, todos colaboram para o financiamento da Seguridade Social. Eu até já fiz um próximo slide que fala sobre isso, né? De forma que os custos são divididos, são rateados por toda a sociedade. Estado, empregadores, empregados, né? Enfim. Diversidade da base de financiamento também, né? Ou seja, as fontes de renda da Seguridade Social são diversificadas, nós temos várias fontes diferentes, nós vamos ver, né, no próximo slide. Tá? Existem várias fontes diferentes de custeio da Seguridade Social. E, claro, né, o caráter democrático e descentralizado da administração. Nós temos aqui, né, a possibilidade, foi aquilo que eu falei, né, colaboração do regime geral de previdência social com regimes dos estados, dos municípios, né? E o caráter democrático, um caráter aberto de prestação de contas e etc. Né? Um caráter, enfim, transparente. Bom, e aí a gente fala do financiamento, né? Dessa máquina gigantesca chamada Seguridade Social. Está lá no artigo 195, ó, que estabelece que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. O que é forma direta? Você vai e paga. O que é forma indireta? O custo está embutido em outros produtos e serviços. Basicamente é isso. Tá? Nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, DF e municípios e das seguintes contribuições sociais. Então vocês veem que o artigo 195 estabelece o custeio por toda a sociedade, né? E os recursos são provenientes dos orçamentos das pessoas políticas, né? Então, parte dos orçamentos das pessoas políticas. Então, se você não sabe o que é pessoas políticas, se você não sabe até agora, temos um problema, né? Pessoas políticas são os entes da federação, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essas são as pessoas políticas. Então, parte do orçamento da União, parte do orçamento do Estado de São Paulo, parte do orçamento do município de Caçapava são todos usados para o financiamento da Seguridade Social. E ainda nós temos contribuições sociais que são tributos, né? Nós falamos na aula antepassada, né, que os tributos se dividem em impostos, taxas e contribuições. Um dos tipos de contribuições são as contribuições sociais. É claro que tem contribuição de melhoria, enfim, tem outras. Mas um dos tipos de contribuição são as contribuições sociais. Tá? Então, quem paga as contribuições sociais? Você tem, primeiro, o empregador. O empregador paga contribuições sociais sobre a folha de salários, tá? É a contribuição sobre a folha, né? Sobre a receita ou seu faturamento também, e sobre o seu lucro. Tá? Então ele paga sobre a folha de salário, sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Tá? Então, beleza, o empregador custeia também a Seguridade Social. E o trabalhador? O trabalhador também. Tá? O trabalhador e os demais segurados da Previdência Social também custeiam, também têm deduzido dos seus vencimentos, né, o valor da contribuição para financiamento da Seguridade Social. É claro que quem está aposentado, né, quem recebe aposentadoria ou pensão pelo regime geral de previdência social, não contribui, tá? Não contribui. Então, se a dona Joaquina, senhorinha velhinha, recebe agora uma pensão do marido, né, do falecido marido, recebe a pensão por morte da Previdência Social, essa pensão não tem desconto para o financiamento da Seguridade. Não tem, tá bom? Não tem. O que mais? Receita do concurso de prognóstico. Se você não sabe, concursos de prognóstico são as loterias. Concurso de prognóstico é o meio jurídico de dizer loteria. Então, a Mega Sena, a Loto Fácil,
a não sei o que lá, eu não sei, a quina, enfim, né? Aquele monte de loteria lá da Caixa, né? Então, parte da receita arrecadada com os concursos de prognóstico, com essas loterias, também é destinada ao financiamento da Seguridade Social. E, por fim, nos termos do artigo 195 da Constituição, o importador de bens e serviços do exterior, ou seja, aquele que importa bens e serviços do exterior, também deve contribuir com uma parte daquilo que, né, uma percentagem do valor que foi pago, deve contribuir também para o financiamento da Seguridade Social. Então é basicamente daqui desses locais, né, desses vários locais, que sai o dinheiro para custear essa máquina enorme no Brasil chamada de Seguridade Social, garantindo saúde, assistência social e previdência social para os indivíduos. Vamos para frente, que é educação. Educação, education. Educação está lá no artigo 190 e não sei. 190, saúde, 196, então já está no artigo 200 e qualquer coisa. Assistência social, educação, né? 205, artigo 205, tá? Então, gente, o artigo 205 coloca, né, a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, educação como direito social, direito fundamental social, é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Será promovido de forma incentivada com a colaboração da sociedade, né? Porque existe a educação formal e a educação informal, né? Então, educação informal é aquela que acontece em colaboração com a sociedade. Visando o quê? Quais são os objetivos da educação? O desenvolvimento da pessoa, o pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, desenvolvimento das suas faculdades físicas, mentais e intelectuais, físicas, mentais e intelectuais, né? Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, os objetivos da educação, quando a gente fala em educação, são o completo desenvolvimento do indivíduo, né? Então, não é só o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual, né, de valores, desenvolvimento físico, né? O seu preparo para o exercício da cidadania, ou seja, o seu preparo para integrar a sociedade, né, dentro dos parâmetros, dos princípios e regras constitucionais, e sua qualificação para o mercado de trabalho, tá? Sua qualificação para o mercado de trabalho. Coloquei tudo aqui, né? Eu coloco tudo eu coloco tudo no slide, mas eu gosto de mostrar para vocês porque eu quero que vocês saibam onde está, né? Eu quero que vocês saibam onde, quero que vocês vejam na Constituição, até para vocês se acostumarem, se adaptarem. Enfim. Gente, então vamos lá. Princípios básicos do ensino que estão lá no artigo 206, artigo 206, tá? Então, a Constituição, ela coloca, então, né, para todos os entes federativos uma série de princípios básicos do ensino que devem ser seguidos por todas as pessoas políticas. Em primeiro lugar, a questão de igualdade de condições de acesso e permanência na escola, né? Então, princípio da isonomia, né? Todos devem ter os mesmos direitos de acesso e de permanência no ambiente estudantil, no ambiente escolar, né? Garantia do princípio da isonomia, as mesmas regras de acesso para todos, enfim, né? Sem nenhum tipo de distinção, salvo aquelas que nascem em razão de eventuais necessidades especiais, né? Então, pessoas com necessidades especiais podem ter aí regras diferenciadas, né, de ingresso. 2. A liberdade, né, de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, né? Princípio que está relacionado lá com a liberdade de expressão, lá do artigo 5º da Constituição Federal. Né? A liberdade de ser livre para aprender, ser livre para ensinar, para pesquisar e para divulgar o pensamento, divulgar a arte, divulgar a cultura, o saber, enfim, né, o conhecimento. Aliás, como diria o E.T. Bilu,
Busquem conhecimento, né? Vocês já sabem, vocês já conhecem a história. Terceiro, né, o inciso 3, estabelece como outro princípio básico do ensino o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, várias concepções pedagógicas diferentes, convivendo, né? Concepções de ensino diferentes. E é por isso que nós temos educação construtivista, educação montessoriana, educação construtivista, montessoriana, que mais? Várias técnicas, né? Vários métodos didático-pedagógicos diferentes, né? Vários tipos de abordagens diferentes, a ensinar de diversas formas, né? É muito bacana técnicas de ensino diferentes porque despertam, né? Desenvolvem aptidões diferentes nos alunos, né? E vocês observem, né? Vocês observem que cada professor, inclusive vocês aqui na faculdade, né? Cada professor, o professor Rafael, a professora Patrícia, o professor Luiz, o professor Ícaro, cada um deles tem o seu método, né? Cada um deles tem a sua maneira de ensinar, né? Você vê que nós, como professores, tivemos treinamento, nós não somos pedagogos necessariamente, mas nós tivemos treinamentos sobre técnicas de didática, sobre como ensinar, como lecionar, né? Aliás, é um requisito para que você seja professor universitário, né? Mas você vê que cada professor tem um método diferente, tem uma abordagem diferente. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Graças a Deus, né? Ninguém faz igual, né? Ninguém faz igual. Imagina se todo mundo fizesse igual ao professor Rafael, seria uma droga, né? Ou se o professor Rafael fizesse igual a todos os outros, enfim, né? Seria uma droga. Cada professor tem uma didática, uma aproximação diferente, uma abordagem diferente, né? Um método expositivo diferente, um método integrativo diferente, né? Isso é muito bacana. E ainda, né, a coexistência de instituições públicas e privadas. A Constituição estabelece que o mercado da educação é acessível às instituições privadas, né, às instituições particulares, desde claro, né, que elas respeitem os princípios e diretrizes estabelecidos pelo poder público. Então, as instituições particulares, como é o caso, aliás, né, da Faculdade de São Lucas, ela é livre para explorar esse mercado, né? Mas ela precisa cumprir, mas ela é obrigada a cumprir inúmeros objetivos, inúmeras diretrizes que são estabelecidas pelo poder público, em vários decretos, normas, a lei de diretrizes e bases, a Constituição mesmo, enfim. Né? 4. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, estabelecimentos oficiais, o ensino é público, né? O ensino é público. Então, as pessoas estudam, né, sem pagar nada. É claro que pode existir algum tipo de prova de ingresso, né, prova de ingresso. Aqui em Taubaté tem uma escola municipal muito conhecida, que era mais, né, era mais prestigiada. Hoje é bem menos, que era um municipal, né, um municipal. E tem uma prova, né, tem um vestibulinho para ingresso, para ver se ingressa, porque era muito disputado. Hoje eu não sei se ainda tem, mas era muito disputado, né? Mas as pessoas ingressavam e não pagavam nada, né? Faculdades a mesma coisa, né? Faculdade pública, faculdade federal, estadual, alguma coisa assim, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Você vai para Unicamp, você vai para USP, você vai para Federal do Rio, você vai para, enfim, e você não vai pagar nada, né? Você não vai pagar absolutamente nada. 5. A valorização dos profissionais da educação escolar com direito a plano de carreira e ingresso mediante concurso de provas e provas de títulos. Então, na iniciativa pública, né, no ambiente público, os professores, além da valorização, né, dos profissionais de educação escolar, e aí não são só os professores, são os coordenadores, diretores, pedagogos, enfim, pessoal que trabalha com a educação, né, tem direito a um plano de carreira, nos termos da lei, né, e
a Constituição estabelece que o ingresso desses profissionais é exclusivamente mediante concurso de provas e títulos. Tá? Então, o ingresso de profissionais na educação pública é exclusivamente por meio de concurso público de provas e títulos. Tá? 6. A gestão democrática do ensino público, uma gestão democrática, ou seja, uma gestão transparente, aberta, em constante diálogo com a sociedade, etc. Né? Até porque os planos nacionais de educação, eles são elaborados a cada 10 anos e eles partem de um diálogo com a sociedade. Né? Inciso 7. A garantia do padrão de qualidade, manutenção do padrão de qualidade das instituições de ensino brasileiras. Nós temos algumas que são reconhecidas internacionalmente, né? Contudo, nos últimos anos, as instituições de ensino superior brasileiro têm ficado para trás. Né? Elas têm ficado para trás nos últimos 5, 6, 7 anos, elas vêm caindo. Algumas ainda são muito prestigiosas, mas elas já tiveram local de mais destaque. Tá? Bom, e por último, né, piso salarial nacional para profissionais da educação escolar pública. Então, na esfera pública, né, os profissionais de educação, e aí de novo, não são só os professores, tá, devem ter um piso salarial de categoria, né, que isso vale para todos os professores a nível nacional. Né? E aí eu falei do Plano Nacional de Educação, né, o Plano Nacional de Educação, que está lá no artigo 214 da Constituição Federal, né, que é decenal, ou seja, ele é elaborado a cada 10 anos, ele é revisto a cada 10 anos, tá? E a função dele é articular o Sistema Nacional de Educação e, com isso, promover, né, a Constituição dá algumas diretrizes para o Plano Nacional de Educação. Então, promover o quê? A erradicação do analfabetismo, tá? A universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade de ensino, a formação dos indivíduos para o trabalho, a promoção humanística, técnica e científica e tecnológica no país e o estabelecimento de meta da aplicação de recursos públicos em educação como participação do PIB. Significa dizer que parte do PIB, um percentual do PIB, deve ser investido, né? E esse percentual deve ser progressivo, né? Mas a ideia é que esse percentual do PIB seja investido em educação. Tá? Cultura. Artigo 215. Tá? A Constituição de 1988 reconhece, então, a cultura como um direito fundamental. Tá? É o direito fundamental à cidadania cultural, ou seja, integrar os indivíduos na participação, né? Tanto na produção como no consumo de bens culturais. Né? O Estado, então, se compromete a garantir o pleno exercício de direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional e, claro, de fomento à cultura também, né? De cultura e de fomento à cultura. Tá? Então, o Estado passa aí ao papel de garantidor, né, da promoção cultural no país, assumindo ainda o compromisso, né, de proteger manifestações culturais populares, africanas, indígenas e de outras culturas que tenham participado do processo civilizatório brasileiro, né, a portuguesa, dentre outras. Tá? Então, não são só essas, né? Não são só. Eu acho que alguém fez uma pergunta dessa para mim. Eu não sei se foi nessa sala ou se foi na outra, né? Não são só essas culturas. Não é só a cultura popular, movimentos africanos ou indígenas, mas outros também que tenham participado do processo civilizatório brasileiro. É claro que essas são bastante expressivas, né? Mas nada obsta que outros, como por exemplo até mesmo portuguesas mesmo, sejam também privilegiados pela sua importante contribuição do processo colonizatório, né, de colonização do país, né, do Estado brasileiro. E aí nós temos também, dentro da cultura, né, a previsão para a criação de um plano cultural nacional, que deve ser estabelecido mediante lei e de natureza plurianual,
tá? E que visa desenvolver a cultura de modo a conduzir, né, de modo que promova o quê? A defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, então esses são os objetivos, né, do Plano de Cultura Nacional, a produção, promoção e difusão de bens culturais, o fomento, né, a produção de cultura, tá? O fomento à produção de cultura e mecanismos estatais que fomentam a cultura, e aí nós temos vários, né? Temos a Ancine, temos temos aquela lei agora, a Lei Rouanet, né, que também beneficia, entre outros, né? Entre outros. Outros mecanismos que também existem, tá? A formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, ou seja, pessoas capacitadas para administrar, para gerenciar os bens e o patrimônio cultural brasileiro, né? A democratização do acesso a bens culturais, a universalização do acesso a bens culturais, ou seja, garantir que todas as pessoas possam usufruir de cultura, né, possam usufruir do acesso à cultura, possam gozar, né, de bens culturais, e valorização da diversidade étnica e regional, né, valorização das diversidades que existem, né, num país com tantas culturas diferentes convivendo e com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, né? E aí a Constituição estabelece ainda, né, que constitui patrimônio cultural brasileiro as formas de expressão, claro, em todos os cantos do país, né? Claro que as formas de expressão aqui no estado de São Paulo ou aqui no Vale do Paraíba não são necessariamente as mesmas do Amazonas ou são as mesmas do Rio Grande do Sul, né? Os modos de criar, de fazer e de viver, as obras, os objetos e documentos e edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, todos esses, nos termos da Constituição, constituem parte do patrimônio cultural brasileiro, né? Desporto. O desporto é um artigo só, né? É somente o artigo 217. Eu nem coloquei aqui, tá? Eu nem coloquei aqui porque realmente é algo muito pequeno, tá? Muito pequeno, muito singelo. Então eu nem dei muito destaque, para ele. Mas o que a gente tem de importante para a questão do desporto, tá? Primeiro, o fomento às práticas esportivas, né? Muito relacionado ao lazer, tá? Ao lazer. E nós temos também, né, a criação da justiça desportiva. A justiça desportiva. Tá? Que, gente, é uma justiça administrativa. A justiça desportiva não faz parte do poder judiciário. Vou repetir. Justiça desportiva não faz parte do poder judiciário. Não faz. Tá? Então, a justiça desportiva é uma das exceções ao princípio da inafastabilidade, né? Vocês aprenderam que toda e qualquer pessoa tem o direito de acionar o judiciário, né? De mover o judiciário em qualquer questão que ela julgue pertinente. Gente, questões de natureza desportiva tem uma regrinha adicional, tá? Tem uma regrinha adicional. Antes de levar ao judiciário, é necessário exaurir a justiça desportiva. Tá? Então, o Poder Judiciário somente julgará uma questão esportiva, uma questão que diz respeito ao esporte, se antes for esgotada a competência da justiça desportiva. Tá? Claro que se a pessoa, né, você tem que mover a justiça desportiva. Se no final você não ficou satisfeito, aí sim você tem competência, você tem direito de acionar o Poder Judiciário. Mas você não pode, repito, você não pode acionar o Poder Judiciário sem antes
ter submetido a questão à apreciação da justiça desportiva. Tá? Isso é uma pegadinha, tá? Pegadinha. Vamos lá. Ciência e tecnologia, próximo pato, ciência e tecnologia. Tá? Nós temos o quê? Que por meio do artigo 218, 218, exatamente, né? O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa científica e a capacitação científica e tecnológica e inovação. Né? Então, eu coloquei isso aqui no slide. Né? O Estado, então, promoverá o desenvolvimento científico, pesquisa tecnológica e a capacitação tecnológica. Gente, aqui, é claro, né, eu aponto o destaque para as universidades e institutos de pesquisa. Professor, só os públicos? Só os institutos de pesquisa públicos e as universidades públicas? Não, gente. Institutos e universidades particulares também podem, sim, desenvolver pesquisa. Aliás, estamos loucos para começar isso aqui na Faculdade de São Lucas. Né? E também, instituições particulares também podem receber auxílio financeiro do Estado para a condução das pesquisas. Né? É claro que isso já aconteceu com mais frequência. Hoje, o budget, né, o orçamento do Estado para ciência e tecnologia realmente está um pouco apertado. Né? Um pouco apertado. Vários programas sociais, vários projetos sociais começaram a ser cortados lá em 2016, 2017. Né? O Ciências Sem Fronteiras, vários programas de intercâmbio, enfim, né, pessoal que fazia doutorado sanduíche, mestrado sanduíche, enfim, né, vários programas de bolsa, de incentivo e de fomento, né, à capacitação e produção científica foram, foram cortados em 2015, 2016 em diante e continuam ainda sofrendo aí cortes de orçamento. Né? Então, a ciência e tecnologia que tem um orçamento bem enxuto, né, bem enxuto. Agora até liberou um pouquinho mais, mas só para pesquisas do coronavírus, né, relacionadas aí ao coronavírus. Mas o orçamento do Estado para ciência e tecnologia é muito enxuto. Né? No Brasil é bem enxuto. Bom, e aí eu coloquei, né, que universidades particulares, centros de pesquisa particulares também podem receber apoio financeiro do poder público. Né? Também podem, mediante algumas regras, né, que são estabelecidas para que a instituição ou o pesquisador possam gozar desse benefício. Comunicação social. Então, por fim, a gente chega aqui, né, impressionante como a aula passa rapidíssimo a gente fazendo essa aula remota, né, como voa a aula. Nossa, passa tão rápido. Levaria o dobro do tempo ou mais se a gente tivesse presencial. Mas, gente, comunicação social. O que eu posso dizer para vocês sobre comunicação social? Em primeiro lugar, nos termos da Constituição, a comunicação impressa não precisa de autorização pública. Então você não precisa de autorização do poder público para estabelecer algum tipo de comunicação social de natureza impressa. Contudo, a comunicação radiofônica ou televisual, né, pela televisão, é explorada pela União. A Constituição diz que pertence à União o direito de explorar, né, a comunicação de radiofonia e audiovisual, e televisual. E a União pode explorar mediante concessão, permissão ou autorização. Né? Então, a União abre licitações para escolher, para selecionar pessoas para empresas, enfim, conglomerados de mídias, grupos de midiáticos, para que eles possam explorar, né, a comunicação radiofônica ou televisiva. Né? E essas concessões elas são renovadas. Se não me engano, são 10 anos para o rádio. Então, a concessão do rádio para aquela, sei lá, Jovem Pan, ela é renovada de 10 em 10 anos, e a concessão, por exemplo, na televisão é de 15 anos. Né? Então, da Globo, por exemplo, ou do SBT, ou de qualquer outro,
é renovada a cada 15 anos. A cada 15 anos. Né? Existem ainda, meus caros, é importante que se diga, alguns princípios no que dizem respeito à comunicação social. Em primeiro lugar, um dos grandes princípios é a inexistência de restrições. Então, não existem restrições. É claro que, observando-se as limitações constitucionais, claro, né, não existe direito absoluto. Tá? Então, essas restrições podem existir se for observado que é uma afronta, né, ao que consta da Constituição. Depois, o princípio da liberdade de informação. Mas, gente, liberdade de informação não alcança fake news. Tá? Então, você não tem liberdade de informação para espalhar notícias inverídicas. Tá? O direito de liberdade de informação não alcança fake news. Tá? O Supremo Tribunal Federal já se posicionou dessa forma. E ainda a vedação, né, qualquer tipo de censura de natureza política, ideológica ou artística. Política, ideológica ou artística. É claro que o poder público, né, o Estado, ele tem poder para regulamentar, né, as diversões e os espetáculos que são apresentados, né, tanto radiofônicos quanto televisivos. Então, o poder público pode, por exemplo, regulamentar propagandas, e foi isso que ele fez, né? Com comerciais de cigarro, de tabaco, de álcool, né? Aqueles comerciais maravilhosos que passavam durante o dia, né? Só passaram, depois de um tempo começaram a passar só de madrugada e depois acabaram, né? Acabaram. E ainda o poder público pode ainda regulamentar uma faixa etária, né, para assistir aquele determinado programa, aquele determinado espetáculo. É claro que não é uma obrigação, não é uma censura, né, é simplesmente uma recomendação de que o Estado entende de que pessoas menores daquela idade, de determinada idade, não devem assistir aquele programa, né, entende que não é adequado. É claro, é só uma orientação, só uma orientação. Tá? Gente, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Semana que vem a gente termina a ordem social, tá? E deve começar a ordem econômica. Então, nós estamos aí semana que vem será a nossa penúltima semana, né, de aula, penúltima semana de aula, e a gente vai estar no finzinho, graças a Deus. Você já não aguenta mais, né? Eu vou colocar tudo lá para você direitinho, tá? O material de leitura, as questõezinhas, tá? Não esqueça de fazer. Deixo a vocês aqui um grande abraço para todos. Vocês terão aí, vão sair de férias daqui a pouco, então vou desejar boas férias mais para frente, tá? E a gente se vê eventualmente aí quando for possível. Pessoalmente, eu acho que só no segundo semestre mesmo, tá? Então, fica um grande abraço aqui do professor Rafael. Tchau, tchau para todos vocês. Até mais.